Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje eu terminei de ler todas as HQs da linha absoluta da DC. E eu gostaria de falar sobre e ranquear quais que eu curti mais. E eu devo avisar, aqui na tela eu vou mostrar até quais edições eu vou estar falando aqui. Porque sabe como é, né? Às vezes as coisas melhoram ou pioram depois de certas partes da história, principalmente se estiver vendo esse vídeo no futuro. E obviamente devo focar o fato de que essas são minhas opiniões. E você deveria formar as suas próprias lendo as histórias. A maioria delas são bem fáceis de pular e aproveitar. Eu diria que a mais fácil de começar e a que começou a linha toda, né, é o popular Absolute Batman, de Scott Snyder, conhecido por escrever bem Batman, especificamente alguém que já botava o Bruce no liquidificador já na época do universo normal. Agora nesse universo novo do Darkseid, vamos dizer que ele teve a pior sorte nas cartas dos vilões. Aliás, a arte é do Nick Dragotta. Sim, aquele cara que o pessoal jogou pedra desenhando Homem-Aranha. E parece que ele está em um lugar bem melhor agora desenhando Batman. Bem, como os números de venda dizem, né, essa HQ é muito boa. E bem popular, né? E tem vários memes saindo aí sobre os vilões do Batman desse universo, né? Tudo Eldritch, coisas além da compreensão mortal, né? Totalmente contrária do espírito que tava antes de sair, né? Que o pessoal falando do design, né, dele, que era muito ruim, que ele era muito bombado, que não ia dar certo e tudo, né? E eu sempre acreditei no potencial da vibe quadrinhos dos anos 90 dessa história. E ela entrega, super divertida, vilões maromba, arte muito bem feita, e os twists das reimaginações dos personagens são bem refrescantes, bem também no lado do terror, perto do body horror, né? Principalmente os últimos introduzidos. A história começa bem, tipo, mostrando o porquê que ele é diferente do universo normal e mostrando que a situação dele é diferente, né? Com a mãe viva e os amigos de infância sendo, né, o que no universo normal seriam os vilões dele. Mas que, obviamente, o foco tem sido aqui na história bem no que é o Killer Croc do universo normal, que é o melhor amigo do Bruce aqui. E que eu vou te falar que isso leva pro Arkham, que é onde essa história sobe, eu acho que por enquanto onde realmente fica muito bom, sacou? O Bane aqui talvez seja tão perigoso quanto o seu ápice quando ele lançou, né, na história dele, perto do Nightfall e tudo, né? O que ele faz com o Batman é brutal, cara, talvez até um pouco demais. A última edição agora, né, que a história, é o que a história meio que tava precisando. Sacou? Uma esperança de vitória do Bruce, depois de ter perdido tanta coisa conforme essa história rolou nesses últimos 12, 13 capítulos. Mas ainda tem um espaço das coisas darem errado pro morcegão, e isso é uma coisa que ainda deixa a história interessante. Fácil recomendação até para quem não costuma ler quadrinhos. Rank S. Absolute Wonder Woman. Escrito por Kelly Thompson, que admito que minha única familiaridade com ela são as HQs do Jeff o Tubarão, que eu adorava. Eu lia antes dele ser odiado no Marvel Rivals, e com a artista principal sendo Hayden Sherman, que nesse caso eu nunca tinha visto sua arte antes dessas obras dela aqui, né? E eu gosto, é bem feitinho. E aí que tá, essa foi talvez a minha maior surpresa aqui dessa linha. Eu gostava dela nas animações da DC, em alguns crossover de quadrinhos, né? Mas eu nunca cheguei a ler as HQs solo da Diana, tipo uma run, né? Eu cheguei a ler, tipo, Dead Earth, que eu comprei por causa, mas é mais por causa do artista que eu era muito fã. E eu vou te falar, gostei demais, essa mistura de trabalho de Hércules, sacou? Com essa parte mais mágica da personagem, junto com a justa posição, né? Da sua personalidade, mesmo sendo uma garota criada no inferno pela bruxa Circe, que normalmente é uma vilã dela, ela é um amor de pessoa. E ela é muito forte, não só por ser uma amazona, mas também forte o suficiente com atos de generosidade dela com quem ela acha que merece ser protegido. E tem mais historinhas, né, umas partezinhas, sessões extras dela pequena que são muito fofas. De qualquer jeito, as histórias são bem divertidas, no momento o arco do labirinto ainda está bem agradável, por mais que deixou um pouco os personagens secundários de lado nessas últimas edições. Recomendo também muito, muito bom, sendo o meu favorito da linha Absoluto por enquanto. Talvez um pouquinho de bias, porque
o pessoal sabe do canal principal, eu gosto de D&D, isso é muito mais uma aventura que normalmente você poderia ver em calabouço, essas coisas assim. Eu adoro isso. Por enquanto, como eu falei, Rank S, muito bom. Absolute Superman. Essa história é escrita por Jason Aaron, que relaxa, mesmo que eu tenha falado mal da escrita dele do arco de Khonshu dos Vingadores, no vídeo do Marvel Rivals do Moon Knight, né? Eu gosto bastante da run dele de Thor. Eu também gosto da run dele de Conan. Logo, eu sei que ele pode escrever coisas bem legais. E o artista Rafa Sandoval, ele já ilustrou várias histórias do próprio Superman, do Flash e do Lanterna Verde. Eu vi mais as capas do que ver todas essas histórias, né? E bem, eu admito que eu não sou fã do personagem há muito tempo. Eu comecei a realmente ler muita HQ do Superman tem uns 3 anos. Essa HQ tenta retornar o status do herói como campeão dos oprimidos, lutando contra corporações e salvando aqueles que foram largados pela sociedade. Eu já falo de primeiro, eu gosto muito do take novo de Krypton, que acaba virando uma sociedade de castas entre os trabalhadores e os cientistas, e no caso dessa história, o Kal-El chegou até nós depois de criança. Logo ele se lembra e tem lições dos seus pais biológicos, que é algo interessante. Eu também sou muito fã da edição onde eles introduzem a backstory do Brainiac Absoluto, bem brutal e até irônica, se você pegar toda essa parte, né? Mas aí que tá. Eu realmente não sou fã do Ra's al Ghul marombeiro sendo o vilão principal do Super-Homem. Ainda mais com o twist da Talia que eles entregam depois. Por mais que eu entenda o que o escritor, que o Jason Aaron tá querendo falar com isso, né? A força da rebelião é controlada pela própria corporação, nada está fora dos planos deles. Eu não curti essa miúca de capítulos que eles tentam forçar o Kal a escolher, ele ficar flutuando em cima do muro, sendo que ele já foi mostrado que ele é uma pessoa boa, ele já ajudou o Smallville várias vezes. Mas, eu vou dizer que, desde que ele foi capturado e o Brainiac botou ele no Tsukiyomi Infinita lá dele pra tentar transformar ele basicamente no Superman do Injustice, eu tenho achado mais agradável. A última história em Smallville é uma das minhas favoritas aqui do Absoluto, tirando os primeiros capítulos. E eu não poderia me esquecer do fato de que o Sol, a IA na armadura e capa do filho de Krypton, né, faz com que ele ganhe vários pontos de aura com facilidade. Aquela armadura dele que ele usa quando a capa vira a Fortaleza da Solitude, tá ligado? Muito legal. Originalmente eu colocaria em B, mas eu estou sendo otimista com o caminhar da história, esperando as consequências da HQ do Mal Absoluto. Quem leu sabe do que eu tô falando, né? Então, vou deixar em A, espero que continue melhorando conforme vai indo. Absolute Flash. Escrito pelo famosíssimo Jeff Lemire. Quem curte Cavaleiro da Lua sabe que o cara é muito bom quando tá inspirado. Ilustrado por Nick Robles, que no caso dele eu só conhecia só as capas variantes da arte que ele faz aqui. Normalmente é mais pro lado da Marvel que eu conheço. Ok, agora eu vou ser bem direto, eu acho que esse é o livro mais fraco da linha. Você dificilmente ouve o pessoal sequer mencionar esse, o que é doideira, né? O Jeff Lemire. Qual é o problema? Eu acho que o maior problema é que, ironicamente, é uma história bem lenta. A história, pelo menos até onde eu li, né, começa bem forte, com o Wally meio que sendo um adolescente cheio de ansiedade, filho de um general militar. Junto com o fato de que o poder dele está ligado com alguém que ele ligava, que no caso era o Barry, né? Escrevendo aqui, parece até que é um pouquinho do Shinji de Evangelion, né? Eu gosto do Shinji, logo eu não tenho problema com isso. Eu também até gosto do twist do Grodd, né? Em vez de ser um gorilão, ele é um macaquinho psíquico que se conecta com ele. O que eu tenho a teoria de que ele vai ter um crossover com o Absoluto Marciano aí, que faz todo sentido, porque como eu falei, é um macaquinho psíquico com o marciano psíquico. Faz todo sentido. Ainda tem um cara com ansiedade que o John Jones junto com o marciano podem ajudar. Mas aí que tá, a história até agora tem sido só ele fugindo e vencendo alguns outros experimentos que escaparam da base secreta do Barry, né, militar. Eu devo dizer, porém, que gostei do capítulo onde eles tentam humanizar os Rogues, né, o grupão de vilões do Flash, mas de resto, não tem me chamado muita atenção. Logo no momento eu boto ele no B, a tier mais baixa aqui do vídeo, já avisando. Porque não acho que é ruim em si,
mas tá demorando muito para abrir as asas e mostrar o potencial de verdade, mas eu confio, tá dando os pequenos passos e se Deus quiser vai melhorar. Absolute Martian Manhunter. Escrito pelo autor em ascensão Dennis Camp, tem ficado bem popular pelo seu trabalho nos Novos Supremos do novo universo Ultimate da Marvel, que sou bastante fã, aliás, ilustrado por Javier Rodrigues, que reconheço essa arte dos Defensores que ele tinha feito um tempinho atrás. Então, né, essa obra eu acho que é um gosto à parte. Eu, como várias pessoas no começo, ficamos que nem aquele meme do "eu sem entender porra nenhuma". Agora que a minissérie fechou, com um pequeno hiato, né, minha opinião mudou para "eu sem entender porra nenhuma. Quadrinho bom da porra". Ok, agora falando sério, eu gostei de como as coisas foram se envolvendo na história, que por mais que os visuais sejam um pouco complexos, o plot em si do J'onn J'onzz é simples e bem entendível. É um cara que mesmo que quando deveria estar gastando tempo com sua família, ele se joga nos casos de polícia e de FBI dele. Primeiro por obsessão, mas conforme as coisas vão aumentando, né, na história, só ele e o carinha com a build de gorila que fala na cabeça dele podem salvar a cidade. Mas ele mesmo assim tem que aprender a se abrir mais com sua esposa, né? Senão vai acabar com o casamento e o amor da vida dele. Agora, a parte toda dos marcianos brancos é um pouco mais conceitual, que aliás eles não são de Marte, mas de um lugar tão longe da Terra que são basicamente marcianos para os terráqueos. E na última edição fez, no caso, uma conexão com o próprio deus desse novo universo, né? Que é o Darkseid. Logo, eu tô curioso com o caminho que a história vai traçar além da semente plantada do vilão tendo o filho do John como hospedeiro. De qualquer jeito, essa é uma das HQs que, por mais que eu acho que é muito boa, não vai ser pra todo mundo. Logo, eu vou deixar aqui no S porque eu gosto bastante. Ela é uma das mais complicadas de ler, principalmente se for iniciante. Se é que você me entende, né? Comparado com os últimos 4 que falei no vídeo. Mas ainda eu acho muito bom, mas nem é todo mundo que vai gostar. De qualquer jeito, adoro você, Marciano Gorila. Absolute Green Lantern. Escrita por Al Ewing, renomado pela sua run do Hulk Imortal, que também recomendo, muito boa. Desenhada por Jen Hoy Lindsay. E sendo sincero, não sou muito próximo de seus outros trabalhos, mas vou falar que sou muito fã da arte dessa run, o que aparentemente tem um pessoal que não gosta, eu vi uns comentários aí em outros vídeos. Mas eu gosto, eu acho bem legal, bem efetivo. Principalmente nas primeiras edições, quando é na parte mais dos monstros mais bizarros, né? No Abensur e tudo. Então, essa run se vendeu como uma história de terror, de super-heróis. E as partes dos flashbacks, que tem o cast clássico dos Lanternas e a Jo, foi minha parte favorita da história. Eles presos dentro da bolha lá do Abensur, os planos, o desespero, a descoberta de fraqueza para escaparem, né? E um mistério sobre o que é esse julgamento e a frase "não tenha medo" cria um mistério que eu fui muito fã. E a transformação do Hal como Black Hand me deu uma fisgada muito boa no começo. A coisa é, pela última edição que eu li, o mistério meio que já foi respondido. E a outra parte da história, que é a parte da Jo, né, virando anomalia, usando o anel que a ex dela tinha mandado para virar a Lanterna Verde aqui, né, com o anel de poder, é interessante. E isso então leva para umas edições meio, vamos dizer, concessões de Dragon Ball, com as lutas entre os espectros de iluminação, que meio que perde, né, a parte toda do horror e terror pra mim quando isso acontece. Eu gosto de anime e tudo, né, mas acaba entregando algo totalmente diferente do que estava prometendo no começo. Eles mudaram o sistema de espectro de cores para essas categorias que parecem que são até níveis de poder, mas que, de acordo com John Stewart, é bem mais aberto a interpretações qual é o mais iluminado ou não. Ou seja, pode-se dizer que são filosofias e crenças que alguns aliens seguem, como meio que fanáticos religiosos, né? Jogando seu julgamento em cima de outras raças. E essa parte foi respondida nas últimas 3 edições, mais ou menos, e eu entendo que pode ficar meio complicado para quem lê mais casualmente. Eu sei que eu não absorvi tudo de primeira. Mas bem,
eu deixo no mesmo lugar que o Superman Absoluto agora, um A. Eu gosto da Jo, fico feliz que confirmaram que o Guy e o John Stewart sobreviveram no começo da história, mas acho que às vezes o tom da história varia bastante de maneira estranha entre a ação e as cenas que tentam emanar terror e o sistema de cores novo, que eu imagino que muitos fãs não devem ser muito fãs a favor, né, dessa mudança, mas é um outro universo, então vou dar uma chance. Até porque, né, por que não deixar o Ewing tentar cozinhar suas ideias, né? Só espero que toda luta de Lanterna que não seja das animalias não vire Sócrates versus Platão religioso. O que não tem problema, pois os principais, a maioria deles são anomalias e não precisam seguir a filosofia. Mas talvez fique cansativo se parecer muito alien que fazem parte das religiões? Não sei, vamos ver como é que vai ficar. De qualquer jeito, interessado no futuro. Mas é isso aí, gente. Essas são as minhas opiniões aqui do Absolute DC por enquanto. Qual é o seu ranking dessas histórias? E se ainda não leu, esse vídeo te fez ficar interessado em alguma dessas? Bota aí nos comentários. De qualquer jeito, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido divertido, pelo menos um pouquinho interessante. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Aliás, eu quero fazer esse mesmo tipo de vídeo ano que vem, só que para o universo novo Ultimate, que vai infelizmente estar acabando em breve. Mas até lá eu espero que o DC Absolute continue entregando mais takes interessantes dos seus personagens clássicos.